Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar explicando para vocês o menu produção. O menu produção ele está dividido em dois submenus, o apontamento e o romaneio. O apontamento é onde a gente faz os lançamentos das despesas de insumos, de mão de obra, de serviços, máquinas e equipamentos. Então, todas as despesas relacionadas às lavouras vão ser lançadas aqui no apontamento e para que a gente possa fazer a apropriação nas áreas de talhões. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse menu aqui, porque ele, dependendo da maneira como a gente lança, os resultados podem sair errados. Então, tem que prestar bastante atenção, tá, pessoal? Então, o menu produção, aqui eu vou fazer todos os lançamentos dos custeios e investimentos nas lavouras, e aqui no Romaneio eu vou fazer as vendas, né? Quando eu faço venda direta de produto, quando eu vou fazer um armazenamento de um produto, eu vou lançar aqui pelo Romaneio. Então, despesas relacionadas à produção são lançadas aqui, e vai gerar o financeiro automático. As despesas de administração, elas são lançadas aqui no financeiro, contas a pagar, tá certo? Aqui no financeiro. Então, vamos lá. Menu produção, vamos começar pelo apontamento. Aqui você pode fazer um filtro, né, pessoal, filtrar aqui um relatório que aparece aqui para vocês, das datas, né? Então, aqui não tem, é só selecionar a área que vocês querem, a safra, né? Talhão aqui, o produto que vocês querem saber, então só fazer um filtro, né? Então, isso aqui a gente vai direto para como cadastrar o apontamento. Bom, então a primeira coisa no apontamento que você tem que fazer é selecionar aqui esses três campos aqui em cima, que são obrigatórios, tá? Vocês vão selecionar a safra, as safras já são pré-cadastradas, vai aparecer as safras que o sistema já traz para vocês, então vamos colocar aqui um exemplo, a safra de 2020-2021, isso vai depender da maneira como você trabalha. Então, assim, quem trabalha com fruticultura irrigada, por exemplo, pode controlar o ano de janeiro a dezembro, né? Quem trabalha com cultura da banana, por exemplo, que tem produção, colhe, todo mês está colhendo fruta, então pode trabalhar com a safra 2021, né? E tem quem faz plantio, vai trabalhar com planta grãos, trabalha com a safra 2021, né? Você vai escolher o armazém que vai sair o insumo, então você tem que ter cadastrados os armazéns aqui, né, que eu já expliquei para vocês, aqui no começo aqui, ó, vocês vão cadastrar os armazéns, tá certo? Senão os armazéns não aparecem aqui. Se eu for, então eu preciso ter um armazém de onde saem os insumos e tem que ter um armazém para onde eu armazeno a minha produção. Então, por exemplo, se eu trabalho com frutas, eu tenho que ter, se eu tiver, eu armazeno frutas para vender com câmera fria, eu tenho que cadastrar essa câmera fria aqui, lá no armazém, né? Então, tem que ter um armazém de insumos, eu posso ter vários armazéns, porque tem alguns insumos que a gente não pode misturar, né? A legislação não permite. Então, eu tenho os armazéns, o armazém onde eu armazeno combustível, o armazém onde eu armazeno os inseticidas. Então, assim, eu tenho que ter esses armazéns cadastrados e os produtos vão estar alocados dentro dos armazéns. Então, eu vou escolher aqui o armazém central, no caso aqui eu estou trabalhando só com um armazém, e eu vou colocar o funcionário responsável aqui, que é o requisitante, né? E eu tenho que escolher aqui, pessoal, são quatro abas, né? Nós temos o lançamento de insumos, máquinas e equipamentos, mão de obra e serviço e produção, certo? Então, eu venho aqui, ó, insumos. Eu vou aplicar um adubo em uma área, certo? Eu vou vir aqui, escolho vou aplicar o gesso agrícola, por exemplo, né? Seleciono aqui o produto gesso agrícola. Se esse produto vai ser rateado, né? Se sim, eu coloco em mais de uma área, eu coloco aqui, tá certo? E aí eu posso colocar aqui, ó, tem duas áreas cadastradas, né? Então ela já aparece aqui, eu boto a quantidade que vai ser rateada em cada área, tá? Seleciono o centro de custo, né? Vamos dizer que banana nanica, né? Qual é a atividade que vai ser feita, se é, né, tratos culturais, a operação, adubação, vamos botar aqui adubação, adubação química mecanizada,
certo? E essa operação vai ser custeio ou investimento, né? Então, isso aqui tem que ficar muito claro para você, pessoal. Porque, assim, quando eu vou fazer uma cultura, implantar uma cultura permanente, e eu estou fazendo, por exemplo, o plantio de uma lavoura de banana, essa lavoura de banana tem uma vida útil grande, né? 10, 15, 20 anos, depende de como ela é tratada, né? Dos tratos culturais que é feito. Então, se eu estou plantando um bananal e eu estou fazendo uma correção de solo, ele é um investimento. Agora, se o bananal já está implantado e eu estou fazendo uma reposição, estou fazendo uma adubação de cobertura, aí é um custeio, porque aquele adubo vai ser consumido durante aquele ano agrícola. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é custeio e o que é investimento. Então, custeio é tudo aquilo que é consumido durante o ano agrícola. E investimentos são aqueles insumos que eu vou aplicar ele e vai durar vários anos. Por exemplo, eu vou fazer um investimento, vou fazer uma cerca na fazenda, uma cerca nova. O arame que eu utilizar, as estacas que eu utilizar, vai ser o quê? Tudo insumos de investimento. Agora, por exemplo, se eu vou consertar uma cerca da fazenda, vou trocar algumas estacas que estão quebradas. Então, vai ser o quê? Custeio, porque eu estou fazendo uma manutenção da cerca. Então, a gente tem que separar. Então, tudo que é cultura anual, as culturas anuais, os insumos são custeio, né? Culturas perenes, eu vou ter insumos de investimento e vou ter insumos de custeio. Tem os insumos que são utilizados para a implantação da cultura, que vai ser o investimento, e depois os insumos que eu faço aplicação todos os anos vão ser custeio, tá certo? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, eu posso estar colocando aqui, faço o rateio da quantidade que vai ser colocada, escolho o centro de custo e confirmo, certo? Ou se não tiver rateio, vai ser aplicado só numa área, eu coloco não, né? Eu venho aqui e vou aplicar 1.000 quilos, certo? 1.000 quilos. Pessoal, aqui tem 3 casas depois 1.000 quilos é aqui, tá, pessoal? 3 casas depois da vírgula. Por quê? Porque combustível, ele tem 3 dígitos, né? Quando a gente vai pagar o combustível, né? Então, por isso que está sendo os valores aqui são com 3 dígitos, tá? Boto o valor unitário aqui da tonelada, R$ 500, por exemplo. Já vai calcular o valor total, 1.000 toneladas, né? Seleciono a área que eu vou aplicar. Seleciono, então aqui selecionei o talhão. Vou selecionar aqui qual é o centro de custo que esse custeio vai entrar. Qual é a operação, se é preparo do solo. Qual é a atividade que foi realizada, né? Se foi calagem. E aqui eu vou selecionando as opções. E se é custeio ou investimento. Aqui, no caso, vou colocar como custeio, tá certo? Acho que aqui, pessoal, eu lancei o valor errado. Vou botar aqui uma tonelada, né? É tonelada aqui, né? Eu botei, foi 1.000 toneladas. Então, estou aplicando 1 tonelada nessa, deu R$ 1.500. Na área AB1, essa despesa vai ser computada no centro de custo Banana Nanica. A operação realizada foi preparo do solo, a atividade foi calagem, e essa é uma despesa de custeio, certo? Então, aqui eu fiz o lançamento e eu venho em salvar. Se eu quiser adicionar mais itens, eu posso clicar aqui e adicionar um novo item, tá, pessoal? Você pode adicionar quantos itens vocês quiser no mesmo lançamento, certo? Eu não vou adicionar outro, que é a mesma coisa, só excluir e vou salvar. Quando eu salvei essa operação, ela foi apontada, certo? Então, esse é o apontamento.
aqui está o apontamento que apareceu aqui, ó. Data do apontamento, né? Requisitante. Se a gente quiser visualizar, a gente visualiza aqui, ó, 1 tonelada, né, de produto. Esse insumo já foi apropriado a despesa já foi apropriada lá no centro de custo, ok? Bom, então esses apontamentos, eles são feitos, então, insumos, máquinas, equipamentos, mão de obra, serviço e produção. Vamos ver aqui os equipamentos. Eu vou selecionar, como eu falei para vocês, esse trator já tem, os equipamentos têm que estar cadastrados, senão não aparece aqui. Onde é que eu cadastro os equipamentos? Aqui no maquinário, né? Eu venho aqui, eu cadastro o trator, eu vou inserir qual equipamento é um trator, é um pulverizador, eu venho aqui, adiciono outro, né? E vou colocar quantas horas vai trabalhar esse trator, né? Unidade de medida vai ser 15 horas, o valor unitário da hora é R$ 95, né? Então, aqui saiu o valor da hora, qual é a área que eu vou utilizar esse trator, qual é o centro de custo que eu vou apropriar essa despesa desse trator, qual é a operação que foi feita, né? Eu apliquei, não estou aplicando o gesso, né? Aqui eu vou botar gessagem, por exemplo, atividade, e se é custeio ou se é investimento. Claro, aqui quando a gente vai lançar horas de serviço nos talhões, pessoal, a gente tem que lançar o valor da hora do conjunto, né? Porque às vezes eu tenho um trator e eu tenho uma calcareadeira trabalhando junto. Qual é o valor da hora do trator e qual é o valor da hora da calcareadeira, certo? Ou a gente pode cadastrar também, em vez de cadastrar aqui na hora de cadastrar a máquina e equipamento, você pode cadastrar um conjunto, trator e pulverizador, trator e calcareadeira, e bota um valor para a hora do trator, ok? Então, esse é o mesmo procedimento. Aí é só pegar e... Opa, esqueci de colocar aqui a safra, né? O armazém e o responsável, certo? Vou salvar. Pronto, já apareceu lá o lançamento. Outro apontamento. Agora vamos lá, mão de obra, né? Eu tenho o serviço de mão de obra. Eu vou lançar aqui. Qual é o tipo de... Foi funcionário, foi fornecedor, né? Então, vou colocar aqui que foi o funcionário. Tem que estar cadastrado o funcionário, né? Quantas horas esse funcionário trabalhou. Às vezes eu contrato uma diária, né? Um terceiro para trabalhar. Vou botar um prestador de serviço aqui, né? Fornecedor. Aí seleciona aqui quem é o fornecedor, tem que estar cadastrado também, quantas horas ele trabalhou e o valor da hora desse fornecedor, qual foi a área que ele trabalhou, o centro de custo que vai pagar, a operação que ele realizou, se foi tratos culturais, por exemplo, né? Qual foi a atividade? Condução dos ramos e penteado, isso foi custeio ou foi investimento? Foi custeio, né? Salvar. Então, escolhi a safra aqui. Então, aí o requisitante. Esses aí são obrigatórios, tá, pessoal? Salvar. Pronto, foi inserido aqui. O apontamento e aquela despesa já foi apropriada naquela área, tá certo? A gente vai fazer aqui esse outro apontamento aqui da produção, pessoal, são os produtos que eu produzo, né? Então, se eu vou produzir e vou armazenar, por exemplo, eu produzi banana nanica e soja e eu vou armazenar essa soja. Eu estou colhendo a soja e vou armazenar. Eu vou botar aqui 15.000 quilos. Né? Classificação do produto. A área que eu estou colhendo. Né? Qual é o centro de custo. Aqui. Armazém geral, porque eu vou estocar essa soja. Né? Vou colocar no armazém geral. A operação é colheita. Né? Atividade, colheita mecanizada. Tá? E essas informações aqui, se vocês... Quilos por hectare não são obrigatórias, tá? Então, vocês podem estilos de grãos.
Pronto, é só salvar. Então, quando eu faço isso, essas operações de apontamento, pessoal, eu estou apropriando as despesas nas áreas de produção. Quando eu aproprio as despesas nas áreas de produção, depois eu vou conseguir puxar os relatórios de custo de produção por área. Então, no talhão 1, quantos quilos, quantas toneladas de soja eu produzi, qual foi o custeio daquela área, quanto que eu gastei de horas máquinas, de mão de obra, de insumos, né? Eu vou conseguir puxar o relatório e saber o custo de produção individual de cada área de produção, tá certo? Então, esse aqui é o menu produção, apontamentos, tá, pessoal? E no próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês o menu produção romaneio, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.